Aplaude e glorifica. Enquanto tu aplaude e glorifica o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o verdadeiro e o único Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Israel, pode se assentar lá, meu filho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, abra a palavra no livro de Efésios. Deixa eu mexer aqui, fica melhor. Livro de Efésios, capítulo... Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Enquanto vocês vão abrindo aí, a minha esposa já colocou ali, Efésios 6:10. E eu queria... Amados, você já reparou, ou só acontece comigo, que tem dias... As crianças, rapidinho as crianças... Acho que tem... Não, tem bastante, né? Eu ia falar para elas ficarem. Vem rapidinho as crianças aqui para a gente ter um momento da escola bíblica, vem? Em nome de Jesus. Rapidinho, vem as pequenininhas. Vem, Radacinha, as duas lindas também podem vir. Em nome de Jesus. Como é que é o nome dessas meninas lindas? Stephanie, Sofia, que nome lindo. Vem, Stephanie e Sofia. Tem quantos anos, Stephanie? Ah, e a Sofia? Acho que elas podem ficar no culto, né? 11, 12 já. Oi? Vocês querem ficar ou querem ir no culto das crianças? Vocês decidem. Querem ficar? Então fiquem, não precisa não. 11, 12, já são praticamente adolescentes, né? Mas já estão aí, eu vou orar por vocês também. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu coloco a vida dessas meninas, dessas crianças na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que tu venha falar o coração de cada uma delas poderosamente. Que teu Espírito Santo venha abrir o coração delas, para que elas possam receber da tua revelação dos céus, Senhor. Usa a tua serva que vai ministrar sobre ela. Que haja uma unção poderosa, que a mesma unção que venha ser derramada nesse altar, seja derramada na sala das crianças, e que elas venham ser cheias do teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Aleluia. Se possível, não mexe aí não, amor, por favor. Amém? Pode pedir para alguém mexendo ali. Deixa eu ver. Neneca. Ah, eu não vi minha sogra aí, desculpa. Ela está escondida atrás do computador. Amém? Enquanto está aberto ali. Amados, tu já reparou, olha só, que tem dias que a gente se levanta da cama com uma alegria do Senhor. Tem dia, querido, que nada consegue roubar a nossa alegria. Pode vir aquele chefe chato, o marido pode estar pegando no nosso pé, a esposa, não importa a situação, nada consegue roubar a nossa paz. Pode vir a pior notícia do mundo, querido, que tu dá até glória a Deus. Porém, tem dias também, amém, amados? Tem dias também que a gente levanta. Mas ao invés de levantar glorificando a Deus, a gente levanta da pá virada. Quem já levantou assim da pá virada? Eu não sei por que a gente tem essa expressão pá virada. Eu acho que é porque se alguém aparecer, a gente taca a pá na cara. Será que é isso? Tô da pá virada, não vem não que eu te dou uma pasada. Mas irmão, tem dia que a gente está assim. Tem dia que a gente levanta da pá virada. Se alguém falar bom dia pra gente, a gente responde assim, ó. O que tem de bom nesse dia hoje? Tem nada de bom no dia. E sabe o que é pior isso? É que se alguém perguntar pra gente por que tu tá desse jeito, o que aconteceu? Sabe qual é a resposta? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, nada fora do comum, mas ao mesmo tempo aconteceu tudo, porque a gente está irado, a gente está sem paz, qualquer coisa arranca a paz da nossa vida. E sabe o que é mais doido? É que você pode ter tido um dia maravilhoso antes. O dia anterior, tu foi dormir, rapaz, foi um dia que, sei lá, foi aniversário de casamento, tu teve uma noite maravilhosa de amor, ou foi um dia de festa em família, a casa estava cheia, todo mundo, tu foi promovido no trabalho, ou tu veio no domingo e a glória caiu, ou tu não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas estava cheio de anjos de Deus, tu estava no culto aleluiado, tu dormiu, e no outro dia tu levantou como? Da pá virada. Levantou chutando todo mundo. Irmão, só acontece comigo isso
Acontece com alguém isso aqui também? Que tem dia que tu levanta assim, tu não sabe o porquê, querido. Mas você tá terrível, nem tu se aguenta às vezes. Agora, sabe quem passou por isso também, querido, na palavra? O profeta Elias. Diz a palavra de Deus que o profeta Elias, um dia, ele está no Monte Carmelo, ele ora ao Senhor, cai fogo do céu, o fogo consome a oferta no altar, ele manda matar os 400 profetas de Assera e de Asterote. Quem lembra da história? Alguém não sabe essa história que eu estou falando? Quem não sabe, por favor, levanta a mão. Tem alguém que não sabe? Tu não sabe, mulher de Deus. Mas então depois eu te explico. Mas enfim, Elias orou, clamou, desceu fogo do céu, foi uma bênção, um avivamento. O povo de Israel gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No outro dia, Elias está fugindo de uma mulher, pedindo a morte, que o Senhor o leve, querido. Ou seja, se até Elias, que era um homem cheio do Espírito Santo, passou por isso, nós também vamos passar. Mas a questão é, por que passamos por essa oscilação de ânimo dentro de nós, querido? Por que às vezes a gente está cheio de alegria e às vezes a gente tem dia que a gente está cheio de fé, querido? Cheio de fé. Pode vir o inimigo, pode vir o diabo, por 7 caminhos ele vai fugir. Tu está cheio da unção, porém tem dias que em vez de você estar cheio de fé, você está cheio de fezes. É isso aí mesmo, irmão. Está cheio de chuchu, cheio de porcaria dentro da gente. Que, irmão, misericórdia, amados. Agora, por quê que a gente passa por essa oscilação que até os homens de Deus passaram, querido? E a resposta está aqui, ó, Efésios 6:10. E diz a palavra assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor, aqui está outra versão, né? E na força do seu poder. E ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra o quê? Contra as astutas, em algumas versões diz, ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o quê? Aqui diz seres humanos, mas contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra o quê? Principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E no 13 ele fala assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo feito, permaneceis firme. Querido, aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação que até então a igreja nunca tinha parado para perceber, que existe o quê? Que existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual, querido. O mundo espiritual é algo real, e existe uma guerra sendo travada, e muitas vezes a gente acha que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está lá no inferno, com toda a sua gangue, com o seu tridente, esperando a hora, projetando quando você vai entrar no caldeirão dele. Mas isso é uma mentira de Hollywood, querido. Porque na verdade Satanás, o inferno é lugar o quê? O inferno não é a casa dele, o inferno é lugar de condenação dele. Diz a palavra de Deus que o inferno foi feito para quem? Para Satanás e seus anjos. Como assim anjo, pastor? Sim. Satanás, Lúcifer, o inimigo das nossas almas, ele era um anjo de Deus, querido. Que diz a palavra de Deus que ele se rebelou contra Deus. E quando ele se rebelou, ele conseguiu ludibriar com as astutas ciladas dele 1/3 do céu. E 1/3 do céu dos anjos caíram na terra. E sabe onde eles habitam? Não é no inferno, apesar de existir um grupo de demônios que estão qual é a palavra mesmo? Eles estão no abismo, que é uma outra questão, isso é uma questão mais escatológica, mas a questão é que a grande maioria dos anjos estão aonde? Volta no versículo anterior. Ele diz assim, ó, eles estão, diz assim, ó, ele vai apresentando toda uma hierarquia de demônios, que a nossa luta é contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, hostes espirituais da maldade, que habitam onde? Nas regiões celestes. Opa! Satanás opera no céu, querido, sim. Satanás, ele está onde? Ele está no mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar, mas que habita em nossa volta, querido. Tanto é que quando Jó foi tentado, diz a palavra de Deus que quando os filhos dos anjos, os filhos do homem, quando os filhos de Deus, eles iam se apresentar ao Senhor, Satanás foi no meio dele. Por quê? Porque ele não está no inferno, querido.
Então o que acontece? Hoje existe um grande mundo espiritual em nossa volta, existe uma batalha espiritual exercendo, e é exatamente por isso, querido, que muitas vezes num dia você está feliz, você está aleluiado, tu está glorificando a Deus, e no outro dia você não sabe por quê, você está agoniado, você está abatido, você está oprimido. Porque a opressão vem do mundo espiritual. Irmãos, se nós tivéssemos a visão espiritual aberta, como alguns irmãos têm esse dom, né? Eu não sei se é um dom ou um castigo, mas tem irmãos que têm a graça de ver o mundo espiritual. E a gente fica assim, Deus, eu queria tanto ver um anjo, ver um anjo, ver um anjo. Meu irmão, se tu vê um anjo, meu irmão, você vai pedir, Senhor, eu não quero mais ver anjo. Eu não quero. Porque a gente pensa que anjo é aquele ser angelical com asas voando. Mas quando você vai ver em Apocalipse que tem anjo, que tem uma cabeça de águia, uma cabeça de boi, uma cabeça de ovelha, uma cabeça de homem, com 6 asas voando, você vai ficar apavorado, querido. Então assim, o mundo espiritual é real. E muitas vezes, apesar de nós não enxergarmos, nós estamos cercados de espíritos dos céus e das trevas, querido. Existe uma guerra sendo travada. E Paulo nos apresenta todo um exército hierárquico, todo um exército hierárquico, preparado, altamente treinado, com o objetivo de qual? Qual que é o objetivo do inimigo? Matar, roubar e destruir o quê? A nossa identidade de filho. Roubar a nossa salvação. O propósito desse exército é nos afastar da presença de Deus. Porém, querido, há uma barreira que impede esse ataque em nossas vidas. 1 Pedro 5,8 fala assim, ó. Se a irmã conseguir abrir ali, 1 Pedro 5,8 fala assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o quê? Nosso adversário, ele anda como? Em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que no mundo espiritual, o inimigo ele fica como um leão, como um predador assassino ao redor. Como é que o leão caça, querido? O leão caça na espreita. Alguém tem gato aqui? Quem tem gato? Alguém já viu como é que o teu gatinho caça? Quando tem um ratinho, uma barata? Ele vai devagarzinho assim, ó. Vai devagarzinho, quando você menos espera, ele pula. Irmãos, o gato consegue ser mais rápido que uma serpente. A serpente vai tentar dar o bote, ele pula e pau, dá uma paulada na água. Então assim, ó, o leão, ele caça da mesma forma, como? Espreitando, observando. E diz a palavra que ele fica espreitando como leão, buscando o quê? Uma brecha ao derredor, buscando uma oportunidade para nos tragar. Agora, por que ele fica ao derredor? Porque há um limite colocado pelo Senhor que impede o inimigo de nos tocar, querido. Diz a palavra de Deus que ele coloca uma cerca de proteção lá em Jó, quando o inimigo foi querer falar sobre Jó. E ele chega diante de Deus e fala assim, olha, é de balde que Jó te serve. É de balde, é à toa que Jó te serve, porque também tu colocaste uma cerca de proteção em sua volta. Agora tira a cerca para ver se ele não te nega. Então, esse leão, ele fica o quê? Ele fica esperando uma barreira cair para que ele possa te atacar. Ele fica esperando o quê? Que esta barreira, esta cerca, esta proteção, ela tenha uma brecha para que o seu ataque aconteça em nossas vidas, querido. Agora, que barreira é essa que impede o seu ataque? Será que realmente é uma cerca física? Não, querido. É uma barreira espiritual que é a presença de Deus que habita em nossas vidas, querido. É o Espírito Santo de Deus habitando em você. É os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Certa vez, tá lá Eliseu e o seu servo. Então numa cidade, o rei manda um exército atrás de Eliseu, porque ele é profeta de Deus, porque ele está sempre denunciando as estratégias do inimigo. O rei fica sabendo, não, manda matar esse profeta. Vem todo um exército atrás de Eliseu e seu servo. O servo acorda de manhã, vê um exército gigantesco, ele fica apavorado, fala, Eliseu, nós vamos morrer, nós vamos padecer. Olha o exército que está, diz a palavra que o profeta olha para ele e fala assim, Senhor, abra os olhos espirituais para que ele veja quem está conosco. E quando foi aberto os olhos espirituais do servo dele, ele viu que existia um número de exército de anjos muito maior do que o exército que vinha contra eles. Então o que acontece, querido? Ainda que o inimigo venha contra você, existe anjos do Senhor nos guardando e nos protegendo, querido.
Amém, amados? Então o inimigo, ele não pode tocar a tua vida, porque é uma cerca, há uma presença, a habitação do Espírito Santo, os anjos do Senhor acampados ao seu redor, querido. A minha esposa vinha ontem para cá fazer um evangelismo com as mulheres, e quando ela vinha, a 448 estava fechada, o trânsito parado, e aí minha esposa foi tentar ultrapassar para a esquerda, tinha um caminhão, e de repente esse caminhão acelerou e quis levar, arrastar o carro, e ele chegou a arrastar. Minha sogra estava lá, quase morreu do coração. Mas o que acontece? O carro foi arrastado, graças a Deus, tu olha ali, não tem quase nenhum amassado. Mas por quê? Porque o Senhor falou, pare, e o caminhão parou. Por quê? Porque há uma proteção do Senhor sobre nossas vidas, querido. Porém, no entretanto, todavia, por algum motivo, em algum momento da nossa vida, essa proteção é retirada. E então, finalmente o ataque do inimigo vem em nossa direção. Foi o que aconteceu com Jó. O inimigo falou assim, tira a cerca de proteção. E o que o Senhor falou assim, tá bom, eu vou tirar. E eu não vou pregar sobre Jó, até eu preguei esse tempo atrás sobre Jó. E diz a palavra que o Senhor retirou a proteção. E nessa vez, finalmente, o inimigo pôde tocar em sua família, nos seus bens. E a questão é que, quando esta cerca de proteção, ela é retirada, daí o que acontece? Daí nasce o dia mau. Que a palavra de Deus fala que nós devemos nos revestir no Senhor e na força do seu poder, para podermos suportar o dia mau. Quando essa proteção sai, o dia mau acontece, as tribulações e as tempestades alcançam a nossa vida. Por isso que Paulo nos adverte o quê? Para nos preparar. Ele fala assim, tomai a armadura de Deus para que possais resistir. Veja que ele não fala para evitar. Toma a armadura de Deus para que você possa evitar o dia mau. Não, não é isso. Ele não fala que nós temos que tomar para evitar. Ele fala que nós possamos resistir o dia mau. E quando tudo passar, nós permanecermos firmes. Diz a palavra de Deus que até o próprio Jesus nos adverte sobre o dia mau. Quando você vê lá em Mateus 6, que ele fala, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber ou se vestir. E ele vai falando, olha, o gentio se preocupa com essas coisas. Deus sabe que você precisa de todas elas, mas ele fala assim, mas antes buscai o quê? Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, Carlão. E o que acontece? E ele fala o seguinte, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará-se de si mesmo, mas basta o quê? A cada dia cuidar o seu mal. Olha só, Jesus fala que você não tem que se preocupar com as coisas naturais da vida. Você não precisa se preocupar com o bebê, com se vestir. Você não precisa se preocupar com as contas que você vai pagar. Não, mas ele diz que a nossa preocupação, o nosso cuidado deveria estar onde? No dia mau, querido. Ou seja, o dia mau, ele vai acontecer, ao ponto que até Jesus fala no Pai Nosso. E ele fala assim, não deixei cair em tentação, mas antes, livrai-nos do mal, do dia mau. Mas a questão é, o que seria esse dia mau, querido? Esse dia em que a cerca, a proteção do Senhor cai, o que seria esse dia? É o dia, por exemplo, que você vai arrumar o quarto do seu filho, e você abre a gaveta, e você encontra o quê? Um cachimbo de crack dentro da gaveta. Já pensou? Um pai que cria seu filho com muito amor e carinho, e de repente você descobre que seu filho está fazendo uso de drogas. Meu irmão, é o pior dia da vida de um pai. Ou quem sabe, é o dia que a esposa vai pegar as camisas do seu marido para lavar, e de repente ela sente um cheiro, e irmãos, como mulher consegue ter um nariz afiado, né, querida? Ela sente um cheiro de um perfume a qual ela não conhece. Esse perfume não é do meu marido, esse perfume não é meu. Esse perfume de quem é, querido? E ela vai olhar o colarinho, e o que está no colarinho? A marca de um batom. E é um batom também que ela não usa, querido. Ou seja, é o dia mau daquela mulher. Ou quem sabe, o dia mau é aquele dia que você pega o celular da sua esposa e você encontra uma mensagem com um conteúdo que realmente te dá uma dupla interpretação, um conteúdo a qual indica que a sua esposa está fazendo algo que ela não deveria fazer. O dia mau pode ser também o dia que você vai fazer um exame normal no hospital, um exame corriqueiro, e você descobre que tem um tumor maligno, querido. Pode ser o dia que você vai mandado embora do trabalho depois de anos,
A questão é, o dia mau pode ser o dia que tu levantou e tu não sabe por quê, mas tudo está ruim na sua vida. Você tem tudo na sua casa, não tudo, né? Porque ninguém tem tudo. Mas você tem uma vida boa, você tem uma vida feliz, você tem filhos, você tem marido, mas de repente tudo aquilo que está em sua volta não te agrada, te traz tristeza, te traz angústia, te traz mal. Amados, entenda uma coisa, o dia mau, ele vai acontecer em nossas vidas. Veja bem, o Senhor falou para que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, não para evitar o dia mau, mas que possamos resistir quando ele chegar. Então, o dia mau não é se você vai passar, mas é ou você já passou por ele, ou você está passando por ele, ou você vai passar. Ele vai acontecer. Agora a questão é, por que os dias maus acontecem? Por que Deus permite? Qual é o propósito de Deus que o dia mau que Ele nos advertiu que aconteceria, ele vem acontecer em nossa vida? Por que será que essa proteção que impede o ataque do inimigo, ela é retirada de nós? Querido, por 3 motivos. Há 3 motivos por que essa cerca cai. Primeiro motivo, por propósito de Deus, querido. Romanos 5,3, e eu perdi, tá ali. Romanos 5,3 fala assim, ó. Enquanto vai abrindo, eu vou tomando água. Romanos 5,3, minha sogra. É logo depois de Atos Romanos. Vamos cantar aquela musiquinha da escola minha, como é que é mesmo? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos do Apóstolo, Romanos... Amém. Romanos, querido. Romanos 5,3 fala assim, ó. Não só isso, eu vou lendo aqui. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Veja bem. Nós devemos nos gloriar, nos alegrar nas tribulações. Por quê? Porque, eu não gosto dessa versão não. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Olha só, a tribulação, as tempestades enviadas por Deus, elas servem para o quê? Para aperfeiçoar nossa fé, querido. Serve para nos dar experiência e para aprovar em nós o caráter, para nos dar um caráter aprovado. Então o dia mau muitas vezes vem por permissão de Deus, para o quê? Para te aprovar, para aprovar o seu caráter, para aperfeiçoar quem você é, querido. Tiago 1,4 fala assim, ó, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Veja só, que quando o ato de perseverar nos dias maus, ele tem a sua ação completa, Tiago 1,4, olha lá. Cadê? E a perseverança deve ter sua ação plena, a fim de que sejais aperfeiçoados e completo, sem que vos falte virtude alguma. Em outras versões, em nada deficiente. Então, veja só, quando o ato de perseverar em meio aos dias maus, em meio às tribulações, ela tem a sua ação completa, ela nos dá acesso, ela nos dá capacidade de viver um novo nível de experiência com Deus. Quando ela vem e ela tem o seu processo completo, ela nos leva a um novo patamar em Deus, querido. Ela te dá experiências e ela te dá a capacidade de ver coisas maiores em Deus. Você quer ver, ó? Veja que foi o dia mau, por exemplo, na vida de Davi, querido. Davi com Golias, estava o povo lá todo alvoroçado, todo escondido nas suas tendas, porque tinha um gigante, um homem forte, gigante, com mais de 3 metros de altura, que dizia, não tem macho nesse povo para me enfrentar, não tem um homem de verdade para me enfrentar. Diz a palavra de Deus que Davi, vendo aquilo, ele se revoltou, porque aquele homem blasfemava contra o Deus, e Davi foi e enfrentou Golias. Nós conhecemos a história, mas eu quero dizer que o Golias, na vida de Davi, o capacitou, promoveu ele e deu acesso a um futuro de rei na vida de Davi. Querido, Davi só se tornou rei de Israel, porque em meio à tribulação, em meio ao dia mau que Israel passou, ele não enxergou um problema, mas ele enxergou uma oportunidade de viver uma experiência que o capacitou e o promoveu a rei de Israel, querido. É isso que o dia mau faz quando ele vem de Deus.
Foi também o dia mau na vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José foi vendido para a casa de Potifar, trabalhava como escravo, mas meu querido, quando ele foi para o Egito, a luta, a escravidão e a cadeia de José o capacitou e o promoveu e lhe deu acesso a ser governador do Egito, querido. O dia mau na vida de José promoveu ele, ou seja, quando teve a sua ação completa, o aperfeiçoou, sem que faltar de virtude alguma para que ele se tornasse governador do Egito. E sabe por quê? Porque são os mares bravios, são os mares mais revoltos que geram o quê? Os marinheiros mais experientes, querido. As maiores experiências não estão naquele que não passou pelo dia mau, mas para aquele que no dia mau, Deus o capacitou, Deus provou o caráter dele, Deus aprovou o caráter dele, deu experiências sobrenaturais para ele viver coisas grandes, querido. Então, se tu está passando por um momento difícil na sua vida hoje, talvez seja Deus te capacitando, irmão Carlos, para você viver coisas grandes. Se tu está passando por coisa difícil hoje, irmão Ramon, é Deus te dando oportunidade para você ser capacitado para viver coisas grandes e extraordinárias, querido. Também foi assim com Jó. Diz a palavra de Deus que Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, seus animais, os seus filhos. E porque tudo isso aconteceu com esse homem de Deus, que Deus permitiu, porque havia o quê? Um propósito de Deus no dia mau na vida de Jó. Todos esses homens, Jó, Davi, José, eles tinham uma cerca de segurança que impedia o ataque do inimigo, e em algum momento essa cerca de segurança, a presença do Senhor, os anjos foi retirado por um propósito de Deus, querido. E graças à atitude de cada um desses homens, durante o processo da tribulação, todos eles são lembrados não pela tribulação, mas pela atitude de fé que eles tiveram durante o processo da tribulação. E isso produziu o quê? Produziu em Jó ser lembrado como um homem de fé. A fé de Jó. A luta na vida de Davi promoveu ele ser o quê? Não apenas rei de Israel, mas hoje ele leva o quê? O título que Jesus leva como título messiânico, que é qual? Jesus, filho de Davi. Meu irmão, tu já pensou Jesus ser chamado como Jesus, filha da Daisy? Meu Deus do céu. Quando alguém vai falar assim, olha, eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com o filho de Davi. Tu já pensou? Eu tive um encontro com o filho de Clóvis. Sabe por que Davi teve essa honra? Porque em meio às lutas, em meio à tribulação, em meio ao dia mau, ele foi capacitado e ele foi promovido. Por quê? Porque ele perseverou e Deus deu a oportunidade de ele viver algo extraordinário, querido. José, ele foi vendido como escravo, foi preso, mas na prisão e na escravidão, ele foi aperfeiçoado para se tornar o quê? Governador do Egito, querido. A palavra de Deus fala que o próprio Jesus, diz a palavra de Deus lá em Mateus 4, que Jesus foi enviado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser provado, querido. Para ter experiência. Mateus 4:1 fala assim, então foi levado Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado pelo inimigo. Para ter experiências com Deus. Então, querido, o primeiro motivo que Deus permite nós passarmos pelo dia mau é para quê, querido? É para te capacitar, é para te promover e te dar experiência, querido. Então, quando você estiver passando pelo dia mau, você tem que dizer assim, Senhor, por que eu estou passando? Qual é a motivação, qual é o propósito, qual é a finalidade para que você possa ser aprovado no dia mau, querido? Para que você possa resistir e vencer o dia mau. Porém, há um segundo motivo pelo qual o dia mau também alcança nossas vidas, está em Marcos 4:35. Abre para nós lá, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 4:35. Diz a palavra de Deus que Jesus estava com os discípulos, havia anoitecido, então disse Jesus aos seus discípulos, vão para o outro lado do lago. Ele estava ali no lago de Genezaré. E então, diz a palavra que deixando eles entraram no barco e foram com ele. E diz a palavra de Deus que no meio da noite uma tempestade veio, tomou o barco estava quase afundando.
Os discípulos acordaram e falaram assim: mestre, tu não te importa que padecemos, que morreremos? Diz a palavra de Deus que Jesus levanta, e ele fala assim: por que vocês são tão incrédulos? Diz a palavra que Jesus dá uma ordem aos ventos, e o vento se aquietou, o mar se aquietou. E eles falaram assim, ó, eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então veja bem, Jesus dá uma ordem aos discípulos, ele dá uma palavra diretiva, ele dá um propósito e um objetivo para os discípulos, que era o quê? Vamos para o outro lado do lago. Presta atenção, irmã Ritinha. Jesus, ele dá uma missão para os discípulos: olha, nós precisamos chegar do outro lado do lago. E aí esses discípulos, eles tomam posse desse objetivo, eles dizem que missão dada é missão cumprida, eles entram no barco e vão. Mas de repente, no meio do caminho, uma forte tempestade vem sobre eles. Os discípulos começam a ficar apavorados, acordam Jesus pensando que ia morrer. Mas agora, veja bem, querido, que apesar desses homens serem pescadores exímios, eles eram especialistas na pesca, querido. Pescador já está acostumado com o quê? Com tempestade, querido. É normal quando você está em meio ao barco, principalmente à noite, vir tempestade. Mas o que acontece? Eles começaram a perceber que essa tempestade era uma tempestade fora do comum, querido. Eles começam a ver que essa tempestade é uma tempestade diferente, e ao ponto que de fazer pescadores especialistas terem medo da morte, querido. Como eu disse, os melhores marinheiros se fazem nos mares mais bravios. Eu tenho certeza que esses discípulos já tinham passado por várias tempestades, mas essa chegou a dar medo ao pensar que eles iam morrer, querido. E diz a palavra que Jesus vem, repreende o vento, acalma a tempestade. Porém, qual era a origem desse forte vento, querido? Qual é a origem dessa forte tempestade? Para isso nós temos que ver depois. Você não há ideia de ler, mas futuramente você pode ler depois. No próximo versículo você vai ver o quê? Que Jesus vai para a terra dos Gadarenos. Gadária, sei lá se alguém gosta de dizer. E ele chega lá, quem está lá esperando? Um homem possesso com uma legião de demônios, querido. Uma legião, diz a palavra que nenhuma cadeia conseguia segurar ele. Ele andava nu pelos sepulcros, e todos já tentaram apaziguar, sentar, guardar esse homem, ninguém conseguia. Então de repente Jesus, ele tem um objetivo: atravessar o mar da Galileia e levar libertação para aquele homem endemoniado. Então o que acontece? O inimigo, vendo o projeto de Deus, que era o quê? Libertar esse homem. Irmãos, não era qualquer demônio. Esse homem tinha uma legião de demônios. Sabe quantos soldados são uma legião? Mais de 5.000, querido. Mais de 5.000. Só para ter ideia, se eu não me engano, a manada de porcos que ele entrou posteriormente eram quanto? 1.000 porcos. Se eu não me engano, era 1.000 porcos. Então assim, é no mínimo 1.000 demônios. Então a palavra de Deus fala que esse homem, ele era extremamente endemoniado. Quando o inimigo viu que Jesus vinha vir, tanto é que quando Jesus toca naquela praia, o inimigo vai, aquele endemoniado se prostra e fala assim, ó, filho do Deus Altíssimo, quem te enviou antes do templo para nos atormentar? Ele sabia que era Jesus. Então o que o inimigo faz? O inimigo, ele envia uma tempestade para tentar frear, ou seja, ele envia um dia mau para o quê? Para que freasse o objetivo de Jesus. Aí você fala assim: pastor, como assim o inimigo tem poder sobre a tempestade, sobre os ventos? Sim, querido. Quando o Deus permitiu que inimigos tocassem Jó, como é que os filhos dele morreram? Primeiro, uma tempestade veio e caiu sobre a casa deles, eles morreram. Quem foi que enviou a tempestade, querido? O inimigo. Amados, o inimigo tem poder de se fazer até anjo de luz para enganar o servo de Deus. Então, infelizmente, Satanás, ele tem poder. Ele não tem poder maior do que o nosso Senhor. E, amados, sabe que é coisa tão tremenda? É que mesmo o inimigo, tendo um certo poder, esse poder se sujeita ao nome de Jesus. E diz a palavra aqui, um homem endemoniado com uma legião, quando você é um simples homem, sem poder, sem autoridade nenhuma, mas quando você tem o Espírito Santo habitando em você, e você chega no nome de Jesus e fala: Satanás, aqui não, sai fora. Ele sai e se submete. Por quê? Porque hoje nós não somos mais homens normais, querido. Eu e você não somos pessoas normais. Mas sabe o que nós somos, Sofias? Hoje nós somos o quê? Somos servos do Deus Altíssimo, com a autoridade dos céus habitando em nós, querido.
Então, muitas vezes o dia mau vem para o quê? Ele vai vir da parte do inferno para tentar o quê? Impedir o projeto de Deus na sua vida, querido. Para o quê? Para te frear. Para te impedir de prosseguir o objetivo, a direção e o propósito de Deus para a sua vida, querido. Aquela tempestade ela veio do inferno para tentar impedir o plano do Senhor. Mas, meu querido, da mesma forma, talvez o inimigo esteja hoje enviando tempestade na sua vida. Talvez as tempestades não estão vindo como propósito de Deus. Não é propósito de Deus para te aperfeiçoar, para te capacitar como foi com Jesus no deserto. Não. É uma tempestade que está vindo do inferno para te impedir de viver os projetos de Deus na sua vida, querido. Mas, amados, aprenda hoje que quando Jesus te dá uma palavra, quando Jesus te dá uma direção, Deise, quando Deus te dá um objetivo, e principalmente quando Deus te dá uma promessa, você não vai sozinho, sabe por quê? Porque Jesus vai no barco com você, querido. Os discípulos tinham um propósito, mas Jesus foi com eles, querido. E, meu querido, quem tem palavra de Deus, quem tem promessa de Deus, seu barco não vai afundar, seu casamento não vai afundar, o seu trabalho não vai afundar, a sua família não vai afundar. Por quê? Porque o dia mau vai passar e a tempestade vai acalmar, porque Jesus está contigo. Amém, igreja? Então se levanta agora, igreja, se levanta comigo em nome de Jesus. Eu quero que se coloque de pé. E, meu querido, eu não sei qual é a tempestade, qual é o vento, qual é o dia mau que você está passando hoje, mas eu quero te dizer hoje que em nome de Jesus, o Senhor Jesus está na tua casa, o Senhor Jesus, Ele habita na sua vida, Ele está no seu barco e não vai afundar. E eu quero que você, na autoridade do Senhor Jesus, nessa noite, você se levante e diga comigo assim, ó: Satanás. Não, tu disse para mim. Para mim foi bom, muito bom, irmão, parabéns. Agora você vai dizer para o diabo, você vai dizer assim: Satanás, você não vai impedir o propósito, a direção, o objetivo de Deus para a minha vida. E em nome de Jesus, eu te expulso, sai da minha vida, sai do meu barco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Pode se assentar, querido. Então, o dia mau, ele pode vir primeiro, como propósito de Deus, para te aperfeiçoar, te capacitar, nos mares, experiências da vida, para que você venha se tornar um homem cheio do Espírito Santo, cheio de experiências, cheio de projetos de Deus. Ele pode vir também como intento do inimigo para tentar te frear, querido. E só sabe quem já foi freado um dia. E o terceiro motivo que a proteção e o dia mau chega na sua vida é por causa da legalidade dada por nós. Preste atenção, querido. E infelizmente, a grande maioria dos dias maus que batem na nossa casa, que batem na nossa vida, não são com permissão de Deus para nos dar experiência. Também não são o inimigo se levantando para impedir um projeto de Deus na sua vida, também não. Mas a grande maioria do dia mau que acontece é produzido por nós mesmos, por causa da legalidade do pecado dado por nós, querido. Tiago 1,13 fala assim, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado, provado por Deus. Por Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Veja bem, cada um, porém, é tentado. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. E outras versões diz, pela própria cobiça, sendo por este iludido e arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado... Me perdi. Aqui, ó, aqui diz em seguida esse desejo tendo concebido, em outras versões diz. E então o pecado engravidado dá a luz ao pecado, e o pecado após ter sido consumado gera morte. Veja bem, querido, o pecado, ele abre as portas da sua vida, dando legalidade, direito para Satanás atuar na sua vida. Por quê? Porque o pecado, ele não acontece do dia para a noite. Em 2 Samuel 11, não precisa abrir, Davi estava no terraço, todo mundo conhece essa história, Davi estava no terraço enquanto os homens iam para a guerra, Davi ficou em casa, e de repente, lá do terraço ele vê quem? Ele vê uma mulher linda,
mulher maravilhosa, Betseba tomando banho. E diz a palavra que isso gerou o quê? Gerou uma cobiça. Gerou um desejo no seu coração. E diz a palavra assim, ó, que sendo por este arrastado, fisgado e seduzido, fisgado como peixe, é exatamente essa expressão. Quando ele fala arrastado, em outras versões fisgado, ele está falando como você fisga um peixe. Satanás, ele lançou uma isca na vida de Davi, que era quem? Betseba, e diz a palavra que ele foi fisgado, ele foi seduzido pela tentação do inimigo. E a isca foi quem? Foi Betseba. O inimigo usou para seduzir Davi. Então, diz a palavra de Deus que a cobiça tendo engravidado. Que interessante, a irmã Deise. Quantos meses você está, minha linda? 8 meses. O bebê ele vai nascer com 9 meses. Ou seja, ele começou uma gestação, ele começou como uma sementinha. E aí ele foi crescendo, ele foi germinando, ele foi crescendo, até que o quê? Que ele venha nascer o Braia, grande homem de Deus, em nome de Jesus. Mas o pecado da mesma forma, querido. Ele consegue nos fisgar. E aquele pecado, ele começa a ser o quê? Germinado, ele começa a crescer, ele começa a ser gerado no nosso coração. Porque ninguém adultera do dia para a noite, querido. O pecado, ele fica fermentando na mente. Ele olhou aquela mulher e começou, nossa, mas que mulher linda. Quem é aquela mulher? É a esposa de Urias, um dos seus melhores guerreiros. Ele, meu Deus, ela é casada, mas não. E eu imagino Davi dormindo, acordando, sonhando, tendo pensamentos. Aquilo foi engravidando, aquilo foi fermentando, foi tomando conta do coração, até que um dia ele deu luz ao pecado, que é o quê? A decisão de realizá-lo. E aí Davi ordena que ela seja chamada. E diz a palavra que quando o pecado, ele é consumado, ele gera a morte, querido. E aí você vê o homem que era segundo o coração de Deus. O homem que levaria no seu nome o título messiânico, filho de Davi, cai em adultério com a mulher do seu amigo. E amados, o pecado da mesma forma ele é gerado em nosso coração. Aí você vê uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma inclinação, sei lá, para adulterar. Querido, o fato dele ter uma inclinação, Romanos 8,5 fala assim, ó, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E ele fala assim, ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Querido, cada um vai possuir uma inclinação natural para a carne. Por isso que a palavra de Deus fala o quê? Ó, que cada um é seduzido e tentado segundo o quê? Os seus desejos. Cada um vai ter uma inclinação. Por exemplo, eu nunca vou ter problema de ter inclinação com uísque. Bebida, cachaça, vodka, não gosto, nunca gostei. Olha que meu pai é alcoólatra. Eu com 5 anos, querido, 6 anos, 7 anos, meu pai me dava cerveja para beber. Meu pai ia para os botecos lá, eu ia junto porque eu ficava comendo bolachinha, eu comia traquinas, eu comia chocolate, eu ficava junto com meu pai, eu ficava comendo das migalhas que caíam da mesa dele. E aí o que acontece? Eu ia lá junto, meu pai, eu ficava com sede, meu pai dava o copo de cerveja para eu tomar. Eu tinha tudo para ser um alcoólatra, bebida jorrava da minha casa, mas graças a Deus, nunca tive inclinação para bebida. Então se alguém chegar aqui com uma mesa farta, um bar com todas as bebidas do mundo, aquilo não vai fazer nenhum tipo de cócegas em mim. Porém, quem tem uma inclinação natural para o alcoolismo, ele vê aquilo vai o quê? Aquilo vai fisgar ele. Ele vai sentir o cheiro da vodka, vai ficar assim, meu Deus, um golezinho só. Aquilo vai engravidar no coração dele. E quando ele decide consumar, beber, aí o pecado é gerado e pode gerar morte, querido. Porque, por exemplo, se eu tomar uísque aqui agora, o máximo que vai me acontecer é me dar sono e eu vou dormir em casa. Mas para quem tem uma inclinação para o alcoolismo, aquilo pode se transformar numa briga, pode se transformar até em assassinato, como acontece em algumas famílias. E querido, cada um vai ter a sua inclinação. Por exemplo, Judas andou com Jesus, Judas operou milagres em nome de Jesus. Diz a palavra que quando Deus enviou os 12 discípulos de 2 em 2, diz a palavra que eles curaram os enfermos, expulsaram demônios em nome de Jesus. Mas de repente o dia mau passou na vida de Judas. E qual foi? Diz a palavra de Deus que alguém chegou e falou assim, eu te dou 30 moedas de prata para você trair Jesus. E diz a palavra que a inclinação de Judas era o quê? Era o dinheiro, porque ele era ladrão. Querido, cada um vai ter uma inclinação. De repente a sua inclinação não é dinheiro, não é bebida, mas a sua inclinação é pornografia, a sua inclinação são as drogas, a sua inclinação é a fofoca, a sua inclinação, querido, muitas são, querido. A questão é que o dia mau, a tempestade vai acontecer em nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dando legalidade para que o inimigo venha e a cerca caia e o pecado nos destrua, querido.
E amados, como eu disse, o dia mau, um dia ele vai passar, ou você está passando, ou você passará por ele. E a questão é, como eu posso vencer o dia mau, querido? E está lá na palavra, querido, a palavra fala, revestindo do Senhor e na força do seu poder. Efésios 6 fala, olha, tomai, e ele fala, vestindo a armadura de Deus, ele começa a falar, tomai o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça. E a gente pensa assim, meu Deus, então eu tenho que botar uma armadura física? Não, querido. A armadura de Deus, ela não é uma armadura física que você veste, ela não é uma Bíblia extra GG que você vai e acerta na cabeça do endemoniado, não, mas é uma armadura espiritual que Deus tem nos dado. E ele fala, como é que é essa armadura? E ele fala assim, olha, orando em todo o tempo no Espírito, querido. Amada, a armadura de Deus é quando você toma posse da espada do Espírito, do escudo da fé. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, querido. Quando a palavra de Deus ela habita dentro de você, ela te capacita a vencer, a resistir o dia mau, querido. Há uma promessa de autoridade espiritual que é dada para a herança de filhos, querido. E a mesma autoridade que Jesus chegou e repreendeu aquele homem que estava endemoniado com uma legião de demônios, é a autoridade que está sobre nós, querido. Mas para que você venha exercer essa autoridade, você precisa crer. Você precisa tomar posse da palavra de Deus. E você precisa tomar posse você precisa tomar posse da armadura de Deus e das atividades espirituais que vêm com ela, que é o quê? A oração e a palavra, meu amado. Querido, há uma autoridade dos céus sobre a sua vida. O dia mau, talvez ele não está hoje sobre a sua vida, mas o inimigo vai fazer de tudo, querido, para destruir os projetos de Deus, para você perder o objetivo, como estava lá no meio do mar, uma tempestade veio para quê? Para afundar o objetivo e o propósito, querido, mas quem anda com Deus, o inimigo não te derruba. Se coloque de pé em nome de Jesus, querido. Israel. Amados, como eu disse, há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. E você precisa reconhecer como está o ambiente na sua casa. Como eu disse, tem dia que está tudo bem, querido, está tudo bem. As contas estão pagas, pelo menos a maioria delas, né? O celular nem toca toda hora já. Nossa, tocava toda hora, não está tocando mais. Mas de repente, querido, você está angustiado. Tem uma angústia tomando o teu coração. Tem algo tentando te roubar a paz. E, querido, nós precisamos ter discernimento espiritual e de entender que há uma batalha no mundo espiritual acontecendo. E o que o inimigo vai fazer de tudo, querido, para fazer você perder a direção de Deus, para te afastar do objetivo e do propósito de Deus para a sua vida. E ele vai fazer trazendo o dia mal, querido. Então, amados, que vocês possam exercer a autoridade espiritual dos céus que Deus te deu, revestindo do poder do Senhor. Querido, o poder não está em quem grita. Às vezes a gente acha, porque eu vou orar gritando e o poder de Deus vai... Não, querido, não tem a ver com grito. Quando Deus fala que nós temos que clamar com poder, tem a ver com consagração, porque o inimigo ele não tem medo de quem grita, o inimigo tem medo de quem vive a palavra de Deus. O inimigo não tem medo de quem diz que é ungido, mas o inimigo tem medo daquele que ora, e a unção vem dos céus, querido. A unção de Deus, ela vem sobre a sua vida. A autoridade de Deus, ela vem sobre a sua vida quando? Quando você começa a se alimentar da palavra de Deus. Quando você começa a ter uma vida de oração, revestido do Senhor e na força do seu poder. Qual que é o poder? O poder de Deus é espiritual, querido. Diz a palavra que quando Jesus foi ser preso, Pedro puxa de uma espada, tentando impedir a prisão de Jesus, e corta a orelha de Malco. Aí Jesus fala assim: Pedro, pode parar com isso aí. Quem viver pela espada, morrerá pela espada. Aí Jesus pega a orelha de Malco, passa uma super bonde espiritual e cola de novo em Malco. E Pedro fica sem entender por quê? Porque ele achava que o reino de Deus, o poder de Deus era físico. E ele fala: não, Pedrão, se eu quisesse eu oraria a Deus agora, e 5 legiões dos céus viriam e me libertariam. Só que você tem que entender que o poder do Senhor não é físico, mas é espiritual, querido.
E se você está enfrentando luta na tua casa, se você está tendo problema de relacionamento no seu lar, se você está tendo luta no seu trabalho, você tem que entender que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas é contra o quê? Principados e potestades que estão trabalhando para te destruir, para te afastar da presença de Deus, querido. Então você tem que tomar posse das armas espirituais do Senhor, que é o que? Revestimos do Senhor e da força do seu poder, através do quê? Através da oração e através da palavra. É a palavra de Deus, querido. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo, ele não ficou discutindo com Satanás, mas ele falou: Satanás, está escrito. É a palavra de Deus, querido. E não tem a ver apenas com conhecer a palavra. Pastor, eu conheço muito bem a palavra. Beleza, Satanás conhece de cabo a rabo. Satanás conhece isso tudo e nem por isso ele tem poder de Deus. Não é apenas sobre conhecimento, mas tem a ver com viver essa palavra, querido. Colocar em prática essa palavra. E quando você começar a colocar em prática a palavra, quando você começar a fazer as atividades espirituais através da oração e da consagração, quando o inimigo vier, quando o dia mal vier, querido, você vai viver experiências sobrenaturais, porque se vier de Deus, ela vai te capacitar e vai te promover. Se for do inferno tentando te frear, ele vai ser frustrado, porque você vai passar, porque Jesus está no seu barco. Agora, se for pelo pecado, querido, eu quero dizer, a palavra de Deus fala que ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia, querido. Não existe pecado, não existe poder do diabo sobre pecado quando o homem confessa. Davi havia pecado, adulterou, assassinou o marido daquela mulher, mas diz a palavra que quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele se humilhou, ele se prostrou, ele reconheceu, e diz a palavra que Deus trouxe graça sobre a vida de Davi. Então, amados, eu não sei por que o dia mal tem alcançado na sua vida, mas uma coisa eu sei: o Senhor te chama hoje a andar em espírito, a ser cheio do Espírito Santo. E eu quero orar com você, querido. Você que está passando por um dia mal. Como eu disse, ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar pelo dia mal. Ele faz parte da nossa vida. Como diz a palavra de Deus, eu vos disse isso para que vocês possam resistir e não evitar. Não é evitar, é quando ele chegar, eu vou resistir, eu vou passar por ele, ele vai me dar experiência, o dia mal vai me dar sabedoria, o dia mal vai me dar poder, autoridade, vai me dar experiência, vai me dar promoção espiritual, querido. E se você está passando por um dia mal hoje, eu quero orar com você. Vem aqui na frente em nome de Jesus, mas venha rápido, querido, porque o horário vai passando e eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Venha, vamos estar orando. Aleluia. Venha, quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, teus filhos têm passado pelo dia mal. Vem, quem? Pode vir aqui na frente, vem. Não fica aí com medo, não parece que a pessoa fica com medo. Não estou no dia mal, não. Se tá, vem, querido. Aleluia. Senhor, eis a vida dos teus filhos, Pai. Tu sabes os dias maus, Senhor. Oh Deus, Tu sabes as lutas. Tu conheces o nome da tribulação. Deus, eu não sei qual é o nome da tribulação, qual é o nome da tempestade. Eu não sei o nome do dia mal que eles têm passado. Mas eu só preciso saber de uma coisa: que Tu tem poder, Senhor, para acalmar qualquer vento bravio. Tu tem poder, Senhor, para acalmar qualquer tempestade, Senhor. E raxerebasto riandalabá, vai cair por terra essa luta, esse mal. Deus, eu oro ao Senhor que Tu venha fortalecer o coração dos Teus filhos, Senhor. Como diz a palavra, o dia mal vai vir, ele vai passar. Mas, Senhor, esse dia mal não vai me reprovar, esse dia mal não vai me derrubar, esse dia mal não vai ser para me acusar do pecado, não. Mas esse dia mal vai ser para me dar experiência, esse dia mal vai vir para me dar promoção espiritual, esse dia mal vai vir para que o poder de Deus se aperfeiçoe em meio a toda a minha fraqueza. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Senhor, sobre a vida do Brian, Senhor. Em nome de Jesus, que o Brian venha se tornar um grande profeta do Senhor, que o Brian venha ser um grande ministro do Senhor. Eu sei que muitos dias maus já viram sobre a vida dele, mas, Senhor, a Tua mão estava sobre ele, Senhor, a Tua
tua glória estava sobre a vida dele, e vai passar em nome de Jesus. Fortalece a Deise, a sua mãe, dá sabedoria, Senhor, a eles como pai, Senhor. Eu oro sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, para que esta tempestade não vai afundar, meu barco não vai afundar, mas eu vou viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre a vida da tua serva, Senhor. Oh Deus, eu sei que muitas vezes ela remou sozinha, Senhor. Ela estava no barco sozinha, remando. Muitas vezes ela cansava e dizia: Senhor, eu não vou conseguir, está difícil demais, o vento é contrário e eu estou só. Mas eu quero te dizer, filha, que no momento que tu estava se sentindo só, o Senhor estava contigo no barco. E se você não afundou até hoje, é porque o Senhor está contigo, filha. Não desista do objetivo de Deus, não desista do propósito do Senhor, porque vai passar em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, tu conhece o coração da tua filha, Senhor. Vem com a autoridade de Deus sobre a vida de cada um deles, Senhor. Quebra, Senhor, toda amarra do inferno, Senhor. Quebra, Senhor, toda a cadeia do inimigo. Em nome de Jesus, receba da autoridade dos céus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a sua filha, fortalece cada um deles, em nome de Jesus. Queridos, eu quero te dizer algo hoje, nessa noite. Meu amado, olha só, há uma autoridade dos céus sobre a sua vida. Querido, Deus te deu autoridade. Veridiana, o Senhor te deu autoridade, mulher. Aninha, o Senhor te deu autoridade. E quando você estiver passando por um momento de luta, você está pensando: vai afundar meu barco, lembra que o Senhor te deu autoridade em nome de Jesus. Então levante as suas mãos na sua casa, levante as suas mãos no seu trabalho e faça uma coisa de louco, que é o quê? Dizer: Satanás, aqui não, você não vai habitar, porque o Espírito Santo de Deus está comigo, e em nome de Jesus, meu barco não vai afundar. Te retira daqui. Querida, a mesma autoridade que estava sobre Jesus e repreendeu aquela legião de demônios está sobre a sua vida. Talvez hoje há uma nuvem de demônios sobre a tua casa, tentando entrar, tentando destruir teu casamento, tentando destruir tua vida com Deus, tentando destruir o chamado de Deus na tua vida. Mas, meu querido, levante as suas mãos, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, aqui não, porque aqui é templo do Espírito Santo, a minha casa é morada de Deus, e Satanás, aqui você não entra, sai em nome de Jesus. Exerça a autoridade de Deus, querido. Vitória, exerça a autoridade do Senhor na tua casa, em nome de Jesus. Carlos, você é o sacerdote da sua casa, homem de Deus. Olha, escute o que eu vou te dizer, não é na força do seu braço. Quantas vezes você tentou arrumar as coisas na força do seu braço e não conseguiu? E o Senhor manda te dizer nessa noite: para de fazer na força do seu braço, porque na força do seu braço você vai cansar, você vai fadigar e você vai cair. Mas comece a experimentar clamar no meu nome, Carlos. É no meu nome, é no nome de Jesus. E você vai ver, querido, que vai passar, querido. Vai passar. Essa luta vai passar. O dia mal vai embora e você vai viver o sobrenatural de Deus. Querido, se é o pecado que você tem tropeçado, o inimigo tem engravidado o pecado no teu coração, e quando você menos espera, você tropeça, ele é gerado no teu coração, e a morte vem sobre a tua vida. Eu quero te dizer, querido,
que há um joelho aquebrantado, há um coração que confessa, o Senhor, Ele traz perdão e Ele traz nova vida, querido. Então, em nome de Jesus, se o pecado tem te reprovado, se você tem tropeçado nas mesmas áreas, querido, em nome de Jesus, confesse ao Senhor, porque aquele que confessa e abandona, ele alcança a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, amém, igreja? Então ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo posse do teu sangue na cruz. Eu tomo posse na autoridade que há no teu nome. E em nome de Jesus, por onde o inimigo tem entrado, na minha casa, na minha família, ele sai agora. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa, a minha família é projeto de Deus. E tu, Satanás, não vai destruir aquilo que Deus construiu. Eu profetizo que eu vou viver uma experiência sobrenatural com Deus. E o inimigo vai ser envergonhado. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor então. Oh, aleluia. Amém, amados? Pode se assentar. Querido, tome posse da autoridade de Deus. Não deixe que o dia mal venha ditar quem você é, mas que o dia mal sirva apenas para fazer você avançar no reino. Que você possa chegar aqui, irmã, e dizer assim: olha, o dia mal bateu na minha casa, na minha vida, mas eu orei, eu me consagrei, eu me santifiquei, e Deus me deu uma experiência sobrenatural. Fazer que nem José: olha, o dia mal veio, eu fui vendido como escravo, fui para a prisão, mas eu perseverei, eu orei, eu me revesti no Senhor e na força do seu poder, e hoje Deus me colocou como governador. Eu quero ver testemunhos iguais a esse nessa igreja, de pessoas, de famílias que passaram pelo dia mal, mas o dia mal não te derrubou, mas o dia mal te promoveu, te capacitou a ir além, querido, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, quarta-feira, culto de oração. Vem estar conosco às 8 horas. Sexta-feira, célula. Não sei onde vai ser. Estou esperando os voluntários aí. Para sexta-feira a gente fazer uma célula abençoada. Domingo, culto da família. E é isso aí. Mas algum aviso? Não, se tiver, a gente fala nos grupos. Levante de pé, vamos orar encerrando. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse culto maravilhoso, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. A gente está de pé por causa da tua misericórdia, Pai, é por causa da tua graça. Agora eu te peço, nos leva para os nossos lares, Senhor, nos dá uma semana abençoada, que ainda que o dia mal venha, Senhor, ele vai cair por terra, porque o Senhor estará conosco. Deus, eu não tenho medo do dia mal, eu tenho medo de estar no dia mal e tu não estar no meu barco. Senhor, eu passo por qualquer dia mal se a tua presença estiver comigo. Deus, se tu estiveres no barco, eu não tenho medo, porque ainda que o barco afunde, o Senhor é poderoso para me fazer andar por sobre as águas. Então, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, nos fortalece a vida dos teus filhos, Senhor, capacita eles a andar no sobrenatural com Deus, que eles venham tomar a posse da autoridade que há no teu nome, Jesus, e eles venham viver o sobrenatural de Deus. É o que te peço na autoridade do nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos e com o amor de Deus Pai, a graça, superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa promessa, nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Abraça seu irmão, dá um beijo nele, tem um cafezinho ali no final. Não saia, em nome de Jesus, sem abraçar o seu irmão.